Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui para continuar nessa manhã de consagração com a nossa exposição bíblica do livro de Romanos. Estamos trabalhando o capítulo 1 e dessa vez nós vamos falar do capítulo 1. Leremos do versículo 18 até o versículo 21. 4 versículos, mas que vão nos dar uma boa base para o que nós temos falado aqui há semanas aqui sobre a carta aos Romanos e falando sobre o motivo da viagem missionária de Paulo, qual foi a motivação dele de querer fazer a missão na Espanha, ok? Então, Romanos 1, do 18 ao 21, diz o seguinte, a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E versículo 22, podemos ler até o 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, amados, veja, aqui o apóstolo Paulo está dando o motivo, a razão pela qual ele pretende fazer missão na Espanha. E nós poderíamos definir que essa seria a motivação do coração de Paulo, posta por Deus, para que ele fizesse missão em qualquer lugar. E aqui tem alguns princípios fundamentais que são importantes que nós venhamos a ressaltar e que nós, como igreja cristã, nós venhamos a tomar esses princípios como verdade, inclusive para nós, para a nossa verdade, para o que nós queremos também, nós entendemos como pregação do Evangelho. Então, no versículo 18 ele vai dizer o seguinte, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, Deus se ira, e se ira com ímpios. E perceba, nós vamos ver nos versículos seguintes que ele está falando de homens ímpios, homens que não conhecem a verdade, homens que não conhecem a fé cristã, que sequer talvez conheçam a fé judaica. Mas o apóstolo Paulo não deixa de dizer que esses homens são indesculpáveis e que a ira de Deus permanece sobre eles. Isso em cartas seguintes, o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, também vão falar a mesma coisa, que sobre os filhos da desobediência, a ira de Deus permanece sobre eles. Muitos pensam que esses filhos da desobediência, os apóstolos estão falando de pessoas que conheceram o Evangelho, mas que depois se desviaram. Mas nós vamos ver que não. Os filhos da desobediência são aqueles ímpios, que não seguem a Deus e que não necessariamente conheceram a fé cristã. Não. A ira de Deus permanece sobre aqueles que também não conhecem. Porque desde o Antigo Testamento, se nós lermos já Levítico, nós vamos ver que oferecia-se também um sacrifício pelo pecado da ignorância. Até muito extenso, cabe a nós até fazer um estudo aqui posteriormente, mas no livro de Levítico nós vamos ver que existem vários tipos de sacrifício, o Pentateuco inteiro, existem vários tipos de sacrifícios para cada tipo específico de pecado. É evidente que nós hoje não fazemos mais sacrifícios de animais, mas aqueles motivos pelos quais os sacrifícios eram feitos é algo que nós podemos tirar algumas lições boas. E um desses sacrifícios era feito pelo pecado da ignorância. Ainda que você cometa um pecado na sua ignorância, você não deixa de ser culpado por isso.
Você não deixa de necessitar de arrependimento para aquele pecado. Se nós observarmos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, contou-se uma vez que Herodes subiu para falar ao povo. E o povo dizia que eles estavam ouvindo a voz não de um homem, mas de um Deus. A palavra vai nos dizer que imediatamente desceu um anjo, feriu Herodes e este, comido de vermes, expirou. E aí a primeira pergunta que nós fazemos é: será que Herodes era um cristão desviado? Será que Herodes era alguém que tinha ouvido a palavra, mas mesmo assim rejeitou o Senhor? As nossas pesquisas, a pesquisa mais acurada vai dizer que não. Herodes era um ímpio, né? Que por mais que ele conhecesse a fé judaica, e o cristianismo já estava no seu início, então é provável ele não conhecer, né, como deveria, mas embora ele conhecesse a fé judaica, ele só a conhecia para efeito de dominação, né, para efeito de território. Ele não conhecia de fato uma pregação de quem era o Deus vivo, mas ainda assim, diante de Deus, ele foi indesculpável por não haver dado glória a Deus. Ele foi reverenciado como um Deus e ele, por não dar glória a Deus, o anjo o feriu e foi morto, comido de vermes. Nós podemos traçar um paralelo dessa passagem com a passagem que nós estamos lendo de Romanos. A Bíblia nos diz claramente: o ímpio não está isento da sua responsabilidade pelo seu pecado só porque ele não sabia que era pecado. Ainda que ele não saiba, ele tem a consciência de quem é Deus e ele tem dentro, através da criação, ele sabe o que é certo e o que é errado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele vai dizer nos versículos seguintes. Ele diz: pela criação de Deus dá para saber quem Deus é. E nós vamos observar, a semana que vem nós vamos falar sobre isso. Na semana nós vamos observar nos versículos seguintes que ele diz que eles perverteram a imagem do Deus incorruptível por animais corruptíveis, ou seja, pegaram figuras de animais para adorar. Isso é antigo, isso vem lá do Antigo Testamento, das civilizações antigas. E ele está dizendo isso, essas pessoas fizeram isso. E por mais que ninguém tenha pregado para elas, elas sabem que isso é errado e por isso elas são culpáveis pelo que fizeram. Então o que nós podemos ver aqui, amados, é que nós não podemos pegar o ignorante de Bíblia, aquele que não conhece a palavra, ou que talvez ninguém tenha pregado para ele, e nós não podemos achar que ele é bonzinho, que ele não tem responsabilidade pelos seus erros, que ele não tem responsabilidade pelos seus pecados. Mas ele está nas trevas, ele não conhece. Pior é quem conhece. De fato, pior é quem conhece e não pratica. Mas aquele que está ali também no pecado, aquele que não conhece o Senhor, aquele que ainda é ímpio, tem a mesma responsabilidade sobre os seus erros que o cristão tem. Porque todos nós, dentro de nós, como fruto da criação de Deus, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Intrinsecamente, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E Paulo está dizendo, por causa dessas pessoas não estarem honrando e glorificando a Deus como deveriam, é por isso que eu estou indo lá pregar para eles. E aí vocês podem dizer: poxa, mas e Jesus? Jesus é amor. Só que a gente vai ver que o profeta que preparou o caminho para Jesus, João Batista, quando ele foi pregar, ele não pregou que está tudo bem, agora que está vindo a verdade, agora que vocês vão saber o que é certo e o que é errado. Não, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E vejam, não foi só para fariseus e para saduceus que ele pregou. Ele pregou para todo o povo, tanto que multidões se batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não, porque Jesus ainda haveria de se manifestar, mas eram batizados para a remissão de pecados. Então, essa conversa de que que o ímpio não necessita de arrependimento porque ele não sabia, essa conversa cai por terra nessa exposição bíblica aqui. Todos nós, ainda que nós venhamos a cometer algum pecado que nós não sabemos que era, precisamos de arrependimento. Aquele que se justifica acaba negando o justo juiz.
Aquele que tenta se advogar a sua própria causa, nega o advogado fiel. Jesus é o nosso advogado fiel. Ele que pleiteia a nossa causa. A única coisa que ele precisa para nos absolver é o nosso arrependimento. O perdão de Deus não é incondicional. O perdão de Deus está condicionado ao nosso arrependimento e ao perdão que nós oferecemos sobre os outros. A oração do Pai Nosso vai descrever isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O perdão de Deus não é incondicional. Um ímpio só pode ser perdoado pelos seus pecados se ele demonstrar arrependimento. Alguém, qualquer pessoa, só pode ser perdoada por Deus se ela demonstrar atitudes de misericórdia, de arrependimento. Se ela demonstrar frutos dignos de arrependimento. Provar que ela verdadeiramente mudou a mente. Se arrepender, ter desgosto pelo pecado. Aí sim Deus perdoa. Porque Ele não pode perdoar aquele que não acha que cometeu o erro algum. Então Paulo está nos dizendo aqui: estou indo pregar na Espanha porque esse povo claramente poderia reconhecer Deus e o que Deus quer deles, mas não reconheceram. Por isso são indesculpáveis, são culpados e precisa que alguém chegue até lá e pregue arrependimento para eles. Hoje em dia, amados, a gente tenta pregar o Evangelho e a gente tenta, com medo, né, de sermos ásperos, de sermos, né, e de não falarmos do amor de Deus, a gente deixa de falar sobre a nossa responsabilidade sobre os nossos erros. Veja, não é que nós vamos pregar acusando os outros, né? Até porque, na medida que nós acusarmos, seremos acusados também. Mas nós precisamos pontuar que para se achegar a Deus, precisa-se de arrependimento. Não é porque eu sou cristão que para eu me achegar a Deus, não, eu não preciso mais, agora eu sou melhor do que os outros. Não, eu também preciso de arrependimento diário para me achegar a Deus. Se nós observarmos no nosso momento de culto, nós vamos ver que tem um momento ali só para confissão de pecados. Se nós olharmos a oração dominical, a oração do Pai Nosso, o modelo de oração que Jesus deixou para nós vamos ver que tem lá: perdoa as nossas dívidas. Está no modelo. A carta de 1 João vai dizer: aquele que diz não ter pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Arrependimento, pedido de perdão, humildade diante de Deus tem que ser uma atitude diária em nós. E para o ímpio que deseja se achegar à fé cristã, mais ainda. Não tem como nós sermos lavados, remidos pelo sangue desse Jesus maravilhoso se nós não reconhecermos nossos erros e realmente demonstrarmos frutos de mudança de vida. Não adianta, meus queridos irmãos e irmãs, a gente pregar na igreja, cantar, né? Fazer orações bonitas, sermos bons oradores, estudarmos bastante teologia, né? Fazermos caridade na rua. Não adianta nós termos essas obras se no nosso coração não é um coração arrependido, se não é um coração humilde, se não é um coração quebrantado, se não é um coração que entende que tudo que ele tem e tudo que ele é e tudo que ele faz é por graça de Deus e não por mérito próprio. Não tem como alguém dizer que é chegado de Deus se ele faz as coisas na igreja, se ele trabalha na igreja e pensa que de algum modo ele precisa de reconhecimento, que de algum modo ele precisa de holofotes, de aplausos, que ele precisa de constantemente de elogios. O cristão de verdade entende que precisa ter uma postura de humildade e arrependimento todos os dias e entende que tudo que ele tem de bom, até o desejo de seguir a Cristo, veio do próprio Cristo, do próprio Deus, porque Ele é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Que nós venhamos, amados, dessa manhã de consagração, entender que todos, sejam cristãos ou sejam ímpios, são todos indesculpáveis diante do Senhor.
Nós só podemos tomar posse, receber esse perdão e essa graça de Jesus sobre nós se nós pararmos de nos justificar. Se nós pararmos de impor as nossas razões e passarmos a entender que precisamos nos achegar a Ele com humildade, com coração de servos, quebrantados, unidos, desejando realmente mudar de vida. É isso que o Cristo espera de nós, é isso que Deus deseja de nós e é isso que nós precisamos buscar para nossas vidas. E nós viemos a entender que na pregação da palavra nós não estamos pregando para inocentes, estamos pregando para culpados, assim como nós também somos culpados. Nós somos culpados que recebemos a absolvição pelos nossos pecados, nós recebemos o perdão de pecados pelo Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, pelo Cristo que pagou o preço na cruz por nós. E por isso nós estamos aqui, no caráter de servos de Cristo, não melhores do que ninguém, mas somente no caráter daqueles que provaram da graça, que receberam da graça e que desejam multiplicar essa graça e esse perdão sobre todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Que esse seja o teu coração evangelístico, que essa seja a tua motivação, querer que Deus seja glorificado e reconhecido por toda a terra, porque Ele é o centro, dele é a glória, dele é o domínio e dele é o louvor para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus, que Ele te conceda uma reflexão abençoada nesta quinta-feira, em nome de Jesus.